Muito bem. Boa noite a todos. Nossa aula de Boa informática, noite. de edificações, né? Boa noite a todos. É, Bom, essa é a. Eu já estou meio perdido, essa é a primeira da semana do Isso, ciclo? semana A, primeira aula, né? Semana A, Isso, só explicar para vocês, como no primeiro ciclo só tiveram questionários e fóruns, tá? Não teve um retorno, um feedback das atividades que vocês fizeram, tá? Agora no segundo ciclo, que foi o ciclo passado, vocês entregaram duas atividades práticas, né? Dois exercícios de Word, tá? Então a entrega de atividade, ela permite que além da gente dar a nota, a gente faça um feedback. A gente comente alguma coisa sobre o trabalho que foi entregue, tá? Então se vocês entrarem na tarefa de vocês aí do ciclo passado, quando voltar o Moodle, né? Vocês entram lá, vocês vão ver que além da nota, tem alguns comentários dos professores, tá? Explicando, olha, você esqueceu de centralizar, você esqueceu de um negrito, você esqueceu disso e daquilo, tá? Então eu coloquei feedback lá para todos, legal? A galera que entrou atrasada pode e deve, tá? Voltar lá no primeiro ciclo, no segundo ciclo e fazer as atividades atrasadas. Como é que vocês vão conseguir fazer? Assistindo as videoaulas, porque nós temos todo o conteúdo nas videoaulas que estão disponíveis lá. Então vocês assistem as videoaulas do ciclo 1 e do ciclo 2, tá? Os encontros síncronos estão gravados lá também, tem as apostilas em PDF. Então vocês assistem as videoaulas, assistem os encontros síncronos, vocês vão conseguir responder o questionário 1 e 2 lá do primeiro ciclo, que é sobre hardware e software, tá? E daí no segundo ciclo vocês assistem as videoaulas de Word, baixam a apostila e vocês vão conseguir fazer as duas atividades do segundo ciclo e vão conseguir responder o questionário, tá? O senhor não vai mostrar uns detalhezinhos aí sobre o material da semana passada, né, professor? isso mesmo. A gente vai mostrar, vamos tirar algumas dúvidas aí, né? É, a gente viu que tinha bastante gente com dificuldades e também na hora de mandar os exercícios que a gente pediu, estavam sem alinhamento, né? E aí eu vou dar uma passadinha para você explicando sobre esse alinhamento, né? E também a gente vai explicar um pouquinho, mostrar as tarefas que tem lá para vocês quando vocês acessarem o Moodle, né? Quando a gente liberar lá. Bom, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar aqui um textinho, né? Que eu coloquei aqui no Word. Aí eu vou fazer algumas coisas, tipo o alinhamento, principalmente, né? E daí a gente vai depois, se o professor Sérgio quiser apresentar e falar sobre as atividades, daí eu passo a bola para ele e ele vai falar sobre as atividades deste novo ciclo. Tá? Então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Os cachorros. Estão enxergando aí? Sim. Sim, senhor. Beleza, eu peguei um trechinho pequeno do PDF que o professor Sérgio postou lá para vocês, que tem a ver com a atividade, né? Só para mostrar a questão, principalmente, de coisas que a gente aprendeu na aula passada, como deixar negrito, aumentar o tamanho da fonte e os alinhamentos, tá? Que são como o texto fica alinhado aqui em cada parágrafo. Eu vou voltar aqui para o Word, então estou com o Word aberto. Esse Word é o Word 2016, tem um pouquinho de diferença com relação ao Word 365, mas pouca coisa mesmo. Vocês vão ver que não vai ter tanta diferença assim quando vocês olharem e verem as funcionalidades lá no Word de vocês. Apesar de no celular, né, ser um pouco mais complicado, vocês vão ver que os símbolos das funcionalidades aqui são bem parecidos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é a gente fazer deixar aqui o título maior, né? Então eu vou primeiramente selecionar aqui o título e vou deixar ele tamanho 14. Então eu vim aqui no tamanho da fonte e vou mudar para 14. Depois, todo o resto do texto aqui eu vou deixar tamanho 12, tá? Selecionei todo o resto e vou deixar tamanho 12 aqui.
Todo o meu texto eu vou deixar aqui em fonte Arial. Teve muitas perguntas sobre isso, sobre as nossas atividades. As atividades que não especificam fonte, né? Se você for lá e dar uma olhada no enunciado da atividade, não falar, ó, use fonte tal, vocês podem usar qualquer fonte que seja parecido, né? Que fique mais próximo da atividade, tá? Mas não que vai ter você vai ter um ponto negativo se você deixar a fonte um pouco diferente, tá? A não ser que a gente peça realmente, ó, coloca a fonte Arial, tamanho tanto, aí sim vocês coloquem a fonte que a gente pediu. Senão pode deixar o mais parecido possível. Aqui, o título, ele deve ser em negrito, né? Quer dizer, ele deve ter aqui um contorno, um destaque maior. As letras elas são mais espessas. Então, eu selecionei aqui o título inteiro e vou vir aqui no N de negrito para deixar ele negrito, certo? Se a gente observar aqui na atividade, o texto aqui, o título, ele está bem no meio da página, quer dizer, ele está centralizado. Isso significa que eu preciso vir aqui no meu título e deixar o alinhamento dele centralizado. O alinhamento do texto, ele se dá por parágrafos, tá? Então, se eu alinhar um parágrafo aqui, ele vai alinhar o parágrafo inteiro. Mesmo se eu selecionar só uma palavra, tá? Ele vai alinhar o parágrafo todo, porque é uma funcionalidade que é do parágrafo e não de uma palavra só, né? Eu posso selecionar o texto inteiro, por exemplo, e deixar ele centralizado. Aí eu estou selecionando este e este parágrafo, né? Nesse caso aqui, como é só o título que eu quero centralizar, então eu seleciono aqui só o título e venho aqui neste conjunto de botões aqui, né? Vocês vão ver que tem aqui escrito fonte, parágrafo, estilo, edição, né? Cada um com seu conjunto de botões aqui específicos. Esse aqui é o conjunto de botões para fonte. Esse aqui é o conjunto de botões para parágrafo. E é aqui que a gente vai fazer o nosso alinhamento, né? Para deixar centralizado, ó, para mexer no alinhamento, quer dizer, tem esses botões aqui que já tem um desenho sugestivo, né? Vocês conseguem, é meio intuitivo, né? Dá para entender o que ele quer dizer com esses desenhos. Mas, se você trouxer o mouse em cima deles e deixar um tempinho, ele vai dizer o que ele faz. Por exemplo, esse daqui, que está já escurinho, quer dizer que ele está escolhido, né? Ele está selecionado. Ele está alinhando à esquerda. Então, todo o parágrafo está alinhado aqui, encostado, né, na coluna aqui, no cantinho esquerdo da página. Se eu clicar aqui neste outro, que é alinhar à direita, ele vai encostar o texto do outro lado. Também tem aqui o centralizado. E tem esse outro aqui que é justificado, que eu vou falar já já. Então, ó, o título, como ele estava no meio da página, né, centralizado. Então, eu sempre venho aqui, seleciono ele e escolho a opção centralizado para deixar ele no meio da página. Feito isso, os outros parágrafos, por exemplo, estes dois parágrafos aqui, eles estão, ó, retinho aqui no lado esquerdo e retinho aqui do lado direito também. Tá tudo bem alinhadinho dos dois lados. Se eu olhar aqui o meu texto, ele vai estar alinhado só aqui do lado esquerdo. Aqui tá tudo torto, ó. Esse aqui tá terminando aqui, esse aqui para cá. Então tá tudo desalinhado aqui do lado direito. Por quê? Porque ele está selecionado aqui alinhar à esquerda, né? Se eu vir aqui e apertar alinhar à direita, ele vai pegar aqui esse parágrafo e alinhar todo ele para o outro lado. Mas aí é o lado esquerdo que vai ficar desalinhado. Para alinhar dos dois lados, é sempre esse botão aqui, ó, justificar. Quer dizer, ele dá um alinhamento tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, tá? Eu vou apertar aqui e olha só. Agora ele alinhou aqui certinho do lado esquerdo e do lado direito, certo? Então, sempre que a gente pedir, ou isso daí, se a gente não pedir também, mas se você ver que o texto está alinhadinho aqui dos dois lados, sempre deixe justificado, tá? Se o texto aqui, se o título também estiver centralizado, deixe o título centralizado lá também. Isso assim a gente conta
mesmo se não for pedido, né? Porque é uma coisa que a gente consegue perceber melhor observando, sem precisar especificar. Então, se você ver lá que na atividade, igual essa daqui, por exemplo, o texto está alinhadinho deste lado e deste lado, então quer dizer que está justificado esses parágrafos aqui. Se o título aqui está bem no meio, quer dizer que o título está centralizado. Tem outra coisa aqui também neste parágrafo, né, que a gente pode explicar já, é que tem um espaçamento aqui, né, um travessão, certo? Ele tem um espaço aqui para mostrar, né, para evidenciar o início de cada parágrafo. Isso aqui não tem no meu, mas eu posso fazer, né, simplesmente apertando a tecla Tab, tá? A tecla Tab, ela fica em cima aqui do Caps Lock ou do Fixa, tá? Se eu apertar aqui a tecla Tab, ele dá um espaçamento aqui, um travessão, né, no meu parágrafo. Então, eu posso fazer isso com esses parágrafos, de maneira a ficar aqui esse travessão, certo? Agora está mais parecido, né, se a gente olhar, está bem parecido agora o alinhamento desses parágrafos, só faltando então deixar algumas coisas negritas, em itálico e sublinhado. Então, posso vir aqui, por exemplo, técnico em edificações, selecionar ele todo, deixar ele negrito. O civil, né? Selecionar ele todo, deixar ele itálico, que é esse botão aqui do lado do civil, né? Que dá uma deitadinha na letra, né? O itálico geralmente é utilizado quando você está fazendo palavras estrangeiras, tá? Se você tem alguma palavra em inglês e o seu texto está seguindo as normas ABNT, você vai usar o itálico para deixar essas palavras estrangeiras assim deitadinhas. E temos aqui sublinhado também, né? Então, Copa do Mundo aqui, né? Eu venho aqui, seleciono Copa do Mundo e sublinho com o botão aqui do lado do itálico, sublinhado. Beleza? Isso foi as atividades que a gente pediu, né? Da aula passada, algumas coisas bem básicas. Mas eu acho que ficou faltando a questão do alinhamento, então, se vocês tiverem dúvida, né? Essa é a primeira explicação, acredito, sobre o alinhamento, então, se vocês tiverem alguma dúvida... Deixa eu só comentar também, professor. Eu percebi na correção dos exercícios, tá, que o pessoal, ao invés de colocar centralizado, estava empurrando o título com barra de espaço, tá? Dando espacinhos. Não, primeiro que vai ser muito difícil você colocar o texto certinho no meio, dando espaço. Você vai ter que contar, não dá. Né? E quando a gente clica no botão centralizado, ele fica certinho no meio, né? Uhum. Exatamente. Outra coisa também, que esse exercício novo que tem aí para esse ciclo novo, é esse que você está mostrando aí, né? Do técnico de edificações, né? Isso mesmo. Ele tá cheio de erros de propósito, tá? Vocês estão percebendo aí que tá com marquinhas vermelhas e azuis pelo texto aí do professor Danilo, tá? Então, qual é a ideia? Como na apostila tá explicando lá também, né, como usar o dicionário, fazer as correções do próprio Word, tá? Então eu fiz de propósito o texto lá cheio de erros para que vocês pratiquem. Digita errado o texto, tá? E depois pratique como que faz a correção do texto. Corrige manualmente ou corrige com o uso do botão da direita aí, né? Tá? Então tem esses detalhezinhos dos exercícios dessa semana. Uma coisa muito importante, né, que vocês precisam sempre lembrar é que a gente, como vocês vão enviar para a gente o arquivo do Word, e é importante que vocês façam isso, a gente consegue perceber se vocês alinharam, centralizaram da maneira correta, né, vindo aqui neste botão centralizar, ou se vocês vieram aqui ficar apertando espaço eternamente até chegar bem no meio. E é importante que a gente perceba isso para que a gente possa corrigir vocês e mostrar para vocês o jeito certo de fazer, né? Porque isso daqui vai dar muito mais trabalho de vocês ficarem fazendo do que simplesmente selecionar aqui o parágrafo e apertar esse botão, né? Então a gente está tentando facilitar aí para vocês. Depois a gente vai mostrar um botão, né? Que é o mostrar tudo, que ele mostra esses detalhes, tá? Ele mostra onde que foi apertado espaço, onde que foi apertado Enter, onde que foi pulado página, por exemplo, mas isso fica para um assunto mais para frente. Eu vou interromper aqui a apresentação e vamos aproveitar para perguntar se vocês têm dúvida com relação às aulas anteriores, tá? Não essa de agora, esse ciclo novo.
Tá certo que as atividades já foram enviadas, mas se ficou alguma dúvida que não foi sanada, na hora que você fez lá de última hora e entregou assim mesmo, se ficou com algum erro que você não conseguiu resolver, que você percebeu, né? Já aproveita para tirar alguma dúvida agora, tá bom? Por mim, tranquilo. Felipe tem mais cachorro do que eu aí, hein, Felipe? Pessoal, tô desligando meu microfone de vez em quando, porque como o professor Danilo tá explicando as coisas, meus cachorros estão fazendo bastante barulho hoje, eu não quero atrapalhar, tá? Então vamos lá, galera, mais dúvidas? Tá tranquilo, senhor. Entrando aqui. Pessoal, então, deixa eu só responder. Tem uma aluna avisando aqui que ela não conseguiu entrar. Tô dando uma força aqui pra ver se ela consegue entrar no Meet, tá? Eu tô pelo celular, tô tentando ajudar ela. Então, pessoal, ó, como a nossa atividade estamos sem, né, sem o Moodle lá para vocês enviarem, para vocês pegarem a apostila e para vocês verem o vídeo, aproveitem para pegar esse conteúdo que o professor Sérgio aí passou no WhatsApp para vocês baixarem, né, e tentarem já começar a fazer, tá? Mesmo se vocês não viram a aula ainda, a gente vai dar uma explicada hoje já, tá? Então, olhando a apostila, olhando a aula de hoje e pegando essa atividade, vocês já vão conseguir fazer, tá bom? Vanessa, Ô, bem-vinda. professor. Vanessa que tava com dificuldade, né? Pode perguntar, Leandro. Só dá uma retomada aí como que faz para inserir a foto também, que eu fiquei com um pouco de dificuldade para inserir, não sei se mais alguém ficou, mas só para dar mais uma retomada aí. Tranquilo. Você faz, professor? Você já tá com o texto aberto? Pode ser? Faço sim, já tô até com a imagem aqui Tá bom. no Só pra gatilho. compartilhar de novo, né? Eu consegui pôr, mas eu tive um pouquinho de dificuldade, tive que caçar lá. Eu assisti o vídeo do professor também, mas eu fiquei com um pouco de dificuldade também. Bom, vamos então, respondendo a dúvida aí do Daniel. Ó, nessa atividade de agora, tem uma imagem aqui logo depois do segundo parágrafo, né? Aliás, pessoal, sobre as imagens também, não precisa ser exatamente a mesma, tá? Que essas que a gente coloca. Às vezes vocês não conseguem achar essas imagens na internet, né? Porque são exercícios que a gente fez faz tempo, faz 2, 3 anos atrás. Né? Então pode colocar outras imagens também, tá, gente? Isso, só procurem deixar de tamanho parecido, né? Que ocupem mais ou menos o mesmo espaço. Não precisa também ser tão detalhista quanto a isso, mas basta ser uma imagem relacionada ao texto, né? E com um tamanho parecido com o que vai estar lá. E o alinhamento também, não se esqueçam disso. Então, tem essa imagem aqui de edificações, né? Uma imagem com o tema de edif. Então, eu vou vir aqui, né? Fui lá na internet, entrei no Google, digitei lá edificações, achei uma imagem bacana e baixei na internet, né? Cliquei lá com o botão salvar e salvei. Se vocês tiverem com dúvida quanto a fazer isso, né? Apesar de não ser uma parte específica do Word, a gente ajuda vocês também. Então, eu vou vir aqui, ó, em inserir, né? Menu inserir, do lado aqui de página inicial, e logo em seguida tem aqui imagens. Quando eu apertar aqui imagens, ele vai me trazer para as pastas aqui do meu computador, né? Eu sei que a imagem que eu quero está aqui na área de trabalho. Então eu vou vir aqui na área de trabalho e está aqui, ó, edif. Cliquei nessa imagem, né? Selecionei ela e apertei o botão inserir. Feito isso, ele já jogou aqui a imagem para mim, tá? Essa imagem, ela funciona parecido com um parágrafo, tá? Ela tem alinhamento, então se eu vier aqui no menu página inicial e colocar ele para a direita ou para a esquerda ou centralizado, ele vai alinhar junto, né? Nesse caso não está alinhando porque ele está muito grande, mas eu posso diminuir aqui, por exemplo, clicando nessas bolinhas aqui, tá? Uma dica, se você vai reduzir ou aumentar uma imagem, sempre pelas quinas, tá? Sempre nas pontas aqui. Seja de cima, de baixo, da esquerda ou da direita. Nunca aqui
do meio da esquerda, nem do meio da direita, nem do meio de cima e nem do meio de baixo, porque você vai deformar essa imagem e aí fica difícil você arrumar ela. Por exemplo, se eu quero deixar ela menor e eu fizer desse jeito, ela vai ficar esticada, né, fina, e depois eu posso até tentar arrumar, mas vai ser muito difícil eu conseguir deixar da maneira exata. Agora, eu vou apertar desfazer aqui, voltar ao normal. Agora, se você vem aqui nas pontas, ele vai reduzir os dois tamanhos, tá? Tanto de largura quanto de altura, proporcionalmente. Então, eu posso, por exemplo, reduzir aqui o tamanho. E agora sim, ó, se eu apertar aqui o alinhamento, ele acompanha aqui o alinhamento do parágrafo que eu estou selecionando. Como esse texto aqui, a imagem está visivelmente no centro, mas ela ocupa praticamente a página inteira, eu vou deixar ele no centro também, tá? E eu vou aumentar ele um pouquinho aqui para deixar ele mais parecido com a página inteira. Mas é assim que funciona, tá? Inserção de imagens. Vai ter mais detalhes, né? Quanto à questão de recortar imagens, se você quer colocar uma borda, mas isso daí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né? E aí, se a dúvida for só com relação a inserir a imagem, é bem desse jeito, tá bem tranquilo. Você pode também deixar ela alinhada de uma maneira que você consegue arrastar com o mouse. Por exemplo, se a imagem estiver lá no final do texto, e aí você tiver com dificuldade para colocar ela lá no local exato, né, que é no meio do texto, mais ou menos, você pode clicar nela com o botão direito e escolher a opção aqui, quebra de texto automática. Talvez esteja muito pequeno aí para vocês enxergarem, mas está escrito quebra de texto automática e vocês podem escolher aqui quadrado, tá? Se vocês apertarem aqui quadrado, Diminui ele um pouco ela, habilita. professor. Põe no meio, daí fica que nem o exercício da aula passada. Como é que estava aquele exercício? Tava pequenininha e o texto em volta. Ah, tá. Então, esse quadrado é justamente o que faz isso, né? Ele está aqui, é o próprio desenho aqui, quando você aperta que ele é quadrado, ele mostra que o desenho está no meio e o texto está em volta. Só que, como ela está muito grande, o texto não cabe, né, em volta. Então, eu vou diminuir aqui o tamanho e ele automaticamente vai ficando aqui alinhado, né? Aonde eu arrasto ele, o texto vai tentando se espalhar em volta dele. Só que desse jeito aqui, apesar de a gente ter pedido na atividade, a gente não recomenda que vocês façam, porque fica muito difícil para ler, né? Você tem que começar a ler aqui, depois pular para cá, para o outro lado, depois continuar aqui e pular para cá. Então, na atividade a gente pediu desse jeito, mas para um trabalho, para outra disciplina, deixe sempre num cantinho, se a imagem for pequena, ou Superior e façam inferior. isso, escolha a opção aqui de baixo aqui, né? Que tem o desenho do texto em cima, a imagem e o desenho do texto embaixo, superior e inferior. Se você clicar aqui, o texto ele vai ficar só em cima e só embaixo, né? Esse exercício, inclusive, dessa semana é nesse alinhamento superior e inferior, né? Ah, é nesse alinhamento? Então já vamos deixar desse jeito aqui para ficar igual. Exercício novo. Então, olha só, apesar da imagem ocupar quase a página inteira, e se eu tivesse escolhido a opção lá de quadrado, ele não iria aparecer, mas deixa aqui o alinhamento como superior e inferior, igual está lá na descrição da atividade, né? E aí é isso, para inserir a imagem, bem tranquilo, né? Tirei a sua dúvida, Daniel? É Leandro. Oh, Leandro, desculpa. Sim, senhor, ficou bem claro agora. Obrigado, hein? Nada. Show de bola. Pessoal, eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar minha tela aqui agora, tá? Vou mostrar pra vocês, primeiro, perguntar o seguinte, perguntar não, mostrar, né? Aqui no grupo, professora Kemi aqui em cima, a Vanessa aqui embaixo, cadê o grupo? Aqui, ó, edificações, ué, aqui, ó. Aqui no grupo, galera, eu coloquei pra vocês a apostila de Word e o exercício extra que tem nessa semana, tá? Nesse ciclo aí de 2 semanas, tá? Então, galera, a apostila de Word, para esse ciclo aqui, esse ciclo ele vai da aula de hoje, né, dia 7, a aula da semana que vem, dia 14, vai ser semana B,
A gente só vai tirar as dúvidas de vocês, tá? E aí vocês têm até o dia 18 para entregar 3 atividades que tem lá. Não tem questionário, tá? E o fórum de dúvidas, que não é obrigatório, tá? Então vocês vão ter que entregar 3 atividades. A primeira atividade, galera, é esse exercício aqui da apostila da página 22. Tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão digitar esse texto todo. Não usem o copiar colar, porque se você copiar o texto daqui, tá, e colar lá no Word, ele vai chegar lá com um alinhamento de parágrafo errado, cheio de símbolos errados, enter, quebra de linha, quebra de página, vai chegar cheio de espaçamento entre linhas, vai ficar mais bagunçado, vai dar mais trabalho você arrumar o texto de novo do que digitar. E outra coisa também, gente, vocês têm que digitar para se acostumar com a digitação, com correção de erros, tá? Então por isso que a gente sempre fala, digita o texto. Tá? Então vocês vão digitar esse texto aqui da página 22, é pequenininho, tá? E aí depois vocês vão fazer a formatação de fonte e a formatação de parágrafo conforme está escrito aqui embaixo. Essa parte de baixo aqui da página 23 não precisa digitar, você só vai seguir ela passo a passo. Então, ó, a palavra símbolos da primeira linha do texto você vai colocar em negrito. Então você vai lá, símbolos, coloca em negrito, né? E assim por diante você vai seguindo as ordens dele aqui. Aí, ó, até aqui essa parte aqui, legal? Então, as formatações vão sendo repetidas, blá, blá, ele vai explicando tudo isso aqui, legal? Então depois já é um outro exercício aqui, esse de formatação de parágrafo, já é um outro exercício de copiar colar, tá? Então, aí o que vocês vão fazer, ó? Vocês vão fazer um novo documento, pega um documento em branco, digita esse parágrafinho aqui e pratica o copiar colar. Vai copiar colar várias vezes e vai mudar o alinhamento de parágrafos aqui. Legal? Então, essa é a ideia, tá? Aí aqui na página 24 já não vão fazer porque esse foi o exercício do ciclo passado, né? Então é só esse aqui, 22, 23. O próximo exercício, galera, é na página 29. É esse exercício aqui, ó, tá? Vocês vão digitar o exercício todo aqui, esse texto produtivo todo aqui, tá? E aí vocês vão fazer a formatação, não tá explicando, então vocês vão fazer o mais parecido possível com o texto. Então o título vocês vão pôr centralizado, negrito, sublinhado, com uma fonte maior, um tamanho de letra maior, com borda. Os parágrafos vocês vão colocar justificados, né? Aqui tá negrito, tá? Palavras em inglês, né? E aí vão colocar os marcadores de numeração aqui, tá? Então o exercício da página 22, 23 e o exercício da página 29. E por último, o terceiro exercício é esse PDF que eu coloquei lá no WhatsApp, que é esse arquivo que o professor Danilo estava mostrando de exemplo, ó, tá? Aqui nós temos, ó, um título centralizado em negrito, um espaçamento, um especial primeira linha de alinhamento de parágrafo aqui, o alinhamento justificado, não é? Uma figura, tá? Temos aqui uma tabela também, legal, tá lá na apostila também explicando como inserir tabelas, né? Colocar bordas. Aqui também tem marcadores de numeração, tá? Um texto legal fala sobre edificações, quem tiver curiosidade de ler enquanto digita, tá? E aqui tá explicando como que é para colocar, ó. Primeiro, digita o texto do jeitinho que tá, cheio de erros e tal. Corrige os erros de gramática e digitação, tá? E faz aí o título nesse formato e os parágrafos nesse formato aqui. Legal? Então, essa a ideia deste ciclo. Esperamos que amanhã nosso Moodle já volte e dá para vocês trabalharem lá em cima do Moodle. Mas não vai ter videoaula nova lá. Por quê? Porque todo esse conteúdo aí está de acordo com as videoaulas do ciclo passado. Então quem tiver com dúvidas, volta nas videoaulas do ciclo passado, tá? E assiste as videoaulas do ciclo passado, mas faz os exercícios deste ciclo, tá? A Michelle, aluna nova também, assim como a Vanessa, perguntou dos exercícios dos ciclos passados. Sim, volta lá no primeiro ciclo, assiste a videoaula de Windows, de hardware e de software, responde os questionários e participa do fórum, principalmente do fórum de apresentação. Eu acho que os questionários estão com o período fechado, encerrado.
Então quem não respondeu os questionários do ciclo 1, pede para mim ou para o Danilo, que a gente consegue abrir um prazo maior para vocês, tá? Só para quem perdeu, os alunos novos, tá? Aí no ciclo 2 tem 2 exercícios, tá? Para fazer. Ingrid, são todas as atividades são enviadas pelo Moodle, tá? Então a gente vai ter que esperar aí amanhã ou provavelmente amanhã, né? Voltando o Moodle, vocês vão enviar essas atividades no Moodle lá, tá? Na nossa disciplina de informática. Tudo bem? Senhor, só reforçando, se ela ficar com dúvida, tem lá a explicação do senhor como enviar as atividades. Isso, Leandro. Tem um PDF lá explicando como que faz para enviar atividades. Está lá no Moodle também. Lá no ciclo 1 e provavelmente acho que está no ciclo 2 também. Tá? No ciclo 3 eu não repeti esse PDF, tá? Boa noite, senhor. Viu? Só a respeito dos marcadores, senhor, como que eu posso inserir aqueles marcadores no texto, senhor? Bem simples, tá? Nas videoaulas do ciclo passado tá explicando lá, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Legal, deixa eu só abrir um documento aqui. Cadê o Word? Tá aqui. Então aqui, olha, nós temos um texto aqui digitado, tá? E aí num parágrafo qualquer eu digitei aqui alguns itens que tem que ser tópicos ou que tem que ser numerados, tá? Já vou aumentar o zoom aqui, tá? Tô escrevendo texto que não é útil, né? Só para vocês, para mostrar de exemplo, tá? Melhorou aqui o zoom, né? Então quando a gente tem tópicos, né? A gente pode selecioná-los aqui. E aqui na parte superior do Word, ó, tem 3 botõezinhos. Em geral a gente usa os 2 primeiros. O botãozinho de marcadores e o botãozinho de numeração, tá? No caso a numeração, a gente pode escolher o tipo. Aqui números com pontinho, números com parênteses. Algarismo romano, letras minúsculas, maiúsculas, tá? Então a gente pode escolher um desses formatos. Vou colocar aqui, por exemplo, uma numeração. E quando a gente coloca esse formato aqui de numeração, tá? A gente pode depois personalizar aqui, ó, alterar nível de lista, definir novo formato, definir novo valor, tá? Quando a gente trabalha com marcadores, então esse de números são numeração. Os marcadores são símbolos que a gente pode colocar, tá? Como no caso aqui, esse símbolozinho de checkmark aqui, as bolinhas, que são as mais comuns, né? E a gente pode também definir um novo marcador e escolher símbolos diferentes aqui. Também símbolos das fontes do Windows, tá? Aqui na apostila tem também um capítulo, tá? Explicando direitinho, é só vir aqui. No capítulo de marcadores, tá? E numeração. Não achei aqui no índice, só um minutinho já acho, ó. Aqui, ó, marcadores e numeração, na página 41, tá explicando também aqui, tá? Como coloca marcadores, numeração, e tem até um exemplo aqui, um exercicinho aqui. Legal? Então, dessa forma. Tranquilo, Daniel? Tranquilo, senhor. Valeu, senhor, pela explicação aí. Beleza. Mais alguma dúvida, galera? Pessoal que está começando hoje, gente, pode conversar com os outros alunos também, pedir uma força para eles, né? Eu vejo que tem muito aluno ajudando aluno aí, uma galera conversando entre si, né? É legal até para vocês se conhecerem também melhor, né? Passar um pouquinho a solidão da pandemia, né? Tem muita gente ficando sozinho em casa, fica meio pirado, né? Então conversem com os alunos, pode mandar dúvida para nós também, né, Danilo? Tem o contato do WhatsApp lá também no Moodle, então fiquem à vontade aí, galera que está começando agora. Vai precisar correr um pouquinho atrás do prejuízo, mas fiquem tranquilos, tá?
dá tempo de ir atrás sim, nós vamos deixar as atividades em aberto, né? E assim que o Moodle voltar também, vocês corram atrás aí do primeiro ciclo e do segundo ciclo aí, tá? E quem não respondeu o questionário provavelmente vai ter que pedir aí pra gente liberar o prazo aí pra vocês, que o questionário ele não aceita atrasado, mas o fórum de participações, o fórum de apresentação, né, e a entrega das atividades do ciclo passado, ele aceita atrasado sim. Vale lembrar que todos os ciclos a gente vai ter um fórum de dúvidas, né? Vai estar sempre lá no final, onde você preenche se você tiver alguma dúvida e se você quiser perguntar por ali, né? É apenas um dos canais onde vocês podem tirar dúvida. Agora, no primeiro ciclo, a gente tem o fórum de apresentação. Para quem está chegando agora, esse é um fórum onde você vai entrar lá e se apresentar. E essa apresentação do primeiro ciclo conta como atividade, tá? Então, não deixem de fazer. Outra coisa também que é muito recomendado para quem está começando agora é, assim, né, que o Moodle voltar a entrar no ar, assistir a nossa primeira aula síncrona que a gente deu, tá? Tem a aula gravada, tem as 2 aulas gravadas, e lá no final desse ciclo tem a nossa primeira aula síncrona. Lá a gente explica tudo direitinho, né? Como que vai ser as nossas avaliações, como que vai funcionar as atividades, como que você faz essas atividades, frequência, tá tudo lá para vocês tirarem dúvidas, tá? Em algumas coisas, cada disciplina tem a sua forma de avaliar, né? Então, sempre deem uma olhada lá em cada disciplina para entender como é que ele está fazendo, para vocês agirem de acordo, né? Fazendo as atividades do jeito certo. Belezinha? Bom, pessoal, mais dúvidas? Pra galera que entrou agora também, a gente sempre grava esses encontros síncronos, mas é assim, em geral vai ter vídeo lá no Moodle para vocês verem o conteúdo e atividades, exercícios e questionários lá. E aí os encontros síncronos a gente vai comentar sobre os exercícios e tirar as dúvidas, tá? Tanto na semana A quanto na semana B, tá? Dúvidas então, galera? Não, senhor. Tranquilo. A dica, galera, é a seguinte, então. Como semana que vem vai ser a segunda aula, né, da semana B, vai ser a segunda aula desse ciclo, tentem desenvolver as atividades antes da quarta-feira que vem, tá? Para quê? Para quando chegar na quarta-feira que vem, vocês conseguirem ter um tempo para tirar as dúvidas com a gente antes da entrega, que o prazo final da entrega é até domingo, tá? Então, vão fazendo, desenvolvendo, chegar na quarta-feira que vem, tá com dúvidas, não enviem. Chega na quarta-feira que vem, a gente tira essas dúvidas, tá? E aí vocês têm um prazo até domingo para enviar. E outra coisa também, gente, não deixem para enviar no domingo, tá? Domingo agora eu tava de viagem aí, cheguei viajei o dia todo, tava de moto pra cima e pra baixo, tá? Então cheguei em casa no domingo à noite cansadão e tal, nem olhei celular. Na segunda-feira que eu fui ver, tinha uma lista lá de gente perguntando as coisas no domingo pra mim. Não deu pra tirar as dúvidas no domingo, tá? Outra coisa também, às vezes pode acontecer esse problema de chuva forte, de queda de energia e o Moodle ficar fora do ar no domingo, tá? Então não deixem pra entregar no último dia, tá bom? Dúvidas, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza, Felipe? Beleza, Leandro? Então, pessoal, se não tiver mais dúvidas, relembrando então, estou gravando essa aula, tá? Então, o que eu vou fazer? Assim que o Moodle voltar, eu vou subir essa aula lá no Moodle também, tá? Além de todas as aulas que a gente já deu, né? Todas as quartas-feiras a gente gravou as aulas e postou lá também. Então o pessoal que está entrando agora pode assisti-la, tá bom? Pessoal, então, se não há mais dúvidas, podemos encerrar a aula e, antes de vocês saírem, queremos ouvir, né? Que todo mundo está acordado para ter certeza. Ouvir aquele tchau, aquele bom final Abre de o semana. microfone e manda um tchau Até aí, semana que ou vem. escreve aí no chat. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa Boa noite, noite. professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau, boa noite, professor. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, boa noite.